A paz do Senhor, amados irmãos! Hoje nós entramos no dia 203 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Isaías, do capítulo 46 ao 48, e o nosso tema, o Senhor sustenta e conduz seu povo. Glória a Deus! Convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, se você gosta da leitura da Bíblia. E fique conosco, participe dessa leitura. Ouça toda esta leitura da Palavra de Deus para que você seja edificado. A queda dos ídolos da Babilônia, Isaías 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais, já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que façam um deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem, vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. A queda da Babilônia, Isaías 47. Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça a farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo. Profanei a minha herança e entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela. E até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto. Você que ama os prazeres, que habita segura e que diz de si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim, não ficarei viúva nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você, num momento, no mesmo dia,
perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia: não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento. Isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesmo: eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fadigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isto é o que lhe falarão. Ou melhor, isto é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, não haverá ninguém para salvá-la. A infidelidade de Israel é repreendida, Isaías 48. Escutem isto, casa de Jacó. Vocês que se acham pelo nome de Israel, que se chamam pelo nome de Israel, e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado com seu pescoço, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei estas coisas e as dei a conhecer. Antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu e agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora ele anuncia coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora, e não há muito tempo, e antes desses dias você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga assim: eu já sabia. Você não ouviu, nem conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável, e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. O Senhor chama a Israel. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se, todos vocês, e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito.
Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor e seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padecerão sede quando ele os levava. Pelos desertos fez brotar para eles águas de rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Vamos às leituras complementares. Isaías 46:4. Até a velhice eu serei o mesmo. Glória a Deus. Diz assim: até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e eu os salvarei. Que palavra gloriosa! Deuteronômio 32:4. Perfeita é a sua obra. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso resumo no dia de hoje diz: Deus afirma que não abandona aqueles que escolheu e conduz a história com fidelidade mesmo em meio à disciplina. Seu propósito permanece firme e perfeito. Dá um check de leitura concluída, coloca aqui também nos comentários um abraço, um glória a Deus, e assim você nos ajuda. E logo mais às 19 horas, se Deus nos permitir, estaremos juntos no nosso devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Deus te abençoe e fica na paz, Senhor Jesus.